Terça-feira, 20 de janeiro, mais um tema dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Arnista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista do 00, para falarmos sobre o Real Madrid, Florentino Pérez e os dias difíceis que pautam a atualidade do clube merengue, uma vez que foram eliminados da Copa del Rei pelo Albacete, mas não só, também perderam na final da Supertaça de Espanha frente ao Barcelona, e a verdade é que o clube espanhol tem vivido um dos períodos mais difíceis da sua história. Hoje, Humberto Ferreira fala sobre os problemas, as adversidades que o clube tem enfrentado, mas não só. Bom dia, Humberto. Antes de mais, eu pergunto-te, existe uma grande contestação que tem crescido cada vez mais em torno de Florentino Pérez e não só. A que é que se deve? Essencialmente aos resultados e a este período mais negro que vive a equipa do Real Madrid. Mesmo que para isto tenhamos que trazer um lado muito prático. O Real Madrid, nesta altura, foi eliminado da Taça do Rei, perdeu a Supertaça, mas está a um ponto do Barcelona, que lidera a La Liga nesta altura. De resto, o Barcelona perdeu na última jornada frente à Real Sociedad e fez com que a equipa do Real Madrid pudesse ter aproximado também classificativamente do topo da La Liga. Mas para os adeptos do Real Madrid o problema vai muito além desta situação. Não está muito preso no lado competitivo e nas derrotas que foram pesadas ao longo da última semana ou dos últimos 15 dias. Uma delas ditou a saída de Xabi Alonso. Arbeloa, é verdade que entrou logo de seguida, mas também foi prontamente eliminado na Copa do Rei. E os adeptos estão muito focados um bocado, não diria comodidade, mas na forma como os jogadores têm evidenciado em campo. E o Real Madrid é um clube muito particular e peculiar neste capítulo, porque há uma espécie de endeusamento sempre em torno dos jogadores e são quase intocáveis. Os jogadores, é muito difícil um jogador do Real Madrid ser assobiado em casa, e isto aconteceu no último jogo, diante da equipa do Levante, e a verdade é que a equipa do Real Madrid e os jogadores do Real Madrid sentem esse peso de, no fundo, perderem o lado de endeusamento. E esta é uma situação que tem causado muita turbulência e tem feito com que os dias sejam mais atribulados, mesmo que desportivamente o clube não esteja a ter uma época completamente má. Agora, consegue-se perceber o facto do clube ter investido tanto nesta temporada, e estamos a falar de Álvaro Carreras, 50 milhões à equipa do Benfica, estamos a falar de Dean Huijsen, 50 milhões à equipa do Bournemouth, estamos a falar de Mastantuono, cerca de 40 milhões à equipa do River Plate. Portanto, estamos a falar de valores muito pesados e normalmente estes valores são muito cobrados por parte dos adeptos. Mas a verdade é que se calhar o Real Madrid, nessa reestruturação que fez já para o Mundial de Clubes, os adeptos esquecem-se aqui quase de uma chave mestra que deixou de existir e que muitas das vezes, apesar de jogar com menor preponderância, ou tinha uma grande preponderância, mas tinha menos minutos, que era Luka Modric, que deixou de ser jogador. Eu acho que a equipa nunca conseguiu ainda encontrar, porque é difícil, naturalmente, um novo Luka Modric nesta estrutura. Xabi Alonso acabou por levar por tabela, se assim quisermos, mas todo este cenário é um cenário até muito comparativo, e daqui a pouco irei falar sobre isso, porque há várias teorias da conspiração a falarem numa espécie de plano florentino para esta situação. E que apontam para a conquista de 3 Champions nas próximas 3 temporadas, mas já vamos falar sobre isso. Fiquemos ainda no capítulo do treinador, porque costuma dizer-se que o treinador do Real Madrid não tem que se focar tanto em treinar, mas sim em gerir egos, e muitos apontam que isto foi o problema principal de Xabi Alonso, que deixou o comando técnico dos merengues. Pergunto-te então se Arbeloa foi a escolha certa e bem recebida pelos adeptos. Eu diria que há uma grande dúvida por parte dos próprios adeptos, porque uma grande falange de adeptos do Real Madrid e de muito opinion makers espanhóis apontavam o nome de Jürgen Klopp e até apontam a alguma incompetência de Florentino Pérez pelo facto de não ter conseguido convencer Jürgen Klopp a deixar o seu lado mais recatado de treinadores e a ir novamente para a ribalta e para o rock and roll, como ele gosta, do futebol europeu. A verdade é que parece dar a entender Florentino Pérez que a sua ideia era claramente apostar num treinador da casa, porque foi buscar Arbeloa à equipa B, ao Castilha, ao Real Madrid Castilha, onde Arbeloa era o treinador da equipa B, e catapultou
10 minutos depois, meia hora depois da destituição de Xabi Alonso para treinador da equipa principal. A verdade é que essa dicotomia de ter um treinador capaz de gerir egos e não tanto de treinar, faz com que o jogo do Real Madrid e este jogo do treinador, o lado de trabalhar melhor a preparação prévia do jogo do que propriamente o jogo em si, a forma tática e estratégica, traz sempre algumas dúvidas, porque nós não conhecemos o trabalho de Arbeloa, mesmo que tenhamos conhecido o trabalho de Xabi Alonso, que também teve que fazer de alguma forma isso, sendo um underdog no Bayer Leverkusen, é verdade, mas com resultados muito efetivos e muito práticos, com várias conquistas da equipa alemã, inéditas conquistas da equipa alemã. A verdade é que Xabi Alonso acabou por sentir na pele aquilo que já tinha visto do outro lado, quando estava lá dentro. E que tinha acontecido, por exemplo, a Rafa Benítez, quando veio substituir Carlo Ancelotti e depois apareceu Zinedine Zidane. E há este trabalho que Xabi Alonso sentiu que se calhar não tinha mão para conseguir resolver. Eu acho que a grande saída de Xabi Alonso acontece por esse motivo, pelo treinador conseguir perceber que não vou conseguir fazer mais com estes jogadores, e entra Arbeloa. Há muito esta dúvida mesmo, eu diria que enquanto o Arbeloa não conseguir dar resultados práticos, isso só vai acontecer com exibições de mão cheia na Liga dos Campeões. Não há outro ponto que os adeptos do Real Madrid olhem de uma outra forma. Hoje mesmo o jornal A Marca e a Rádio Marca fala numa espécie de início de temporada, hoje, no jogo em que, hoje, quando estamos a gravar a esta hora, uma terça-feira, dia em que o Real Madrid vai jogar diante do Mónaco para a Champions, e portanto, importa dizer que o Real Madrid para a semana vem jogar à Luz diante do Benfica, e nesta altura em Espanha o que estão a dizer é que quem acompanha o dia-a-dia do Real Madrid é que a época do Real Madrid começa hoje, com a preponderância dos desafios de Liga dos Campeões, e portanto vai ser importante perceber como é que Arbeloa pode gerir este capítulo, sendo que já percebemos também com o seu discurso está muito blindado. Arbeloa não teve problemas em atacar já a opinião pública, a dizer que sabe de onde vêm os assobios, as críticas, sabe quem é que quer, no fundo, descontrolar a equipa, pede uma defesa a Vini Júnior por ser um jogador que ele considera ser bastante importante. Inclusive ontem foi visível numa chegada ao treino em que vinham os dois a conversar, em que Arbeloa pedia a Vini Júnior para ser mais contundente com os seus colegas na cobrança de outras atitudes no jogo, no treino, no fundo no profissionalismo, e portanto há muita curiosidade. Eu acho que com essas duas atitudes Arbeloa já ganhou um par de críticos que podiam estar do outro lado, sem estar sequer em jogo e portanto, e sem ter a equipa a jogar. Acho que o resto pode dar-lhe um balão ainda maior, que entrou completamente esvaziado, naturalmente. Já levantaste aqui o véu sobre uma possível teoria de conspiração, aliás várias que surgem neste momento, e peço-te para recuarmos aqui um bocadinho, porque a saída de Xabi Alonso e a entrada de Arbeloa faz recuar a célebre entrada de Zinedine Zidane também, e é uma teoria que está associada a esta movimentação. Então eu pergunto-te se esta decisão é uma jogada por parte de Florentino Pérez. Eu não acredito que seja uma jogada por parte de Florentino Pérez, mas importa dizer que o Florentino Pérez é visto por grande parte dos adeptos do Real Madrid como sendo a segunda grande figura do Real Madrid, só superiorizada por Santiago Bernabéu. De resto, é Florentino que aparece a seguir, como sendo o presidente mais titulado, que melhor tem conseguido alavancar o clube no domínio europeu e mundial, ponto final. É nesse caminho que trabalha e que caminha Florentino Pérez, quase como que a olhar que a Espanha é pequena para a dimensão que ele quer do próprio clube. A verdade é que, se pensarmos desse capítulo, toda esta estratégia parece orquestrada, porque estamos a falar de um clube que, apesar de tudo, recordo, quando sai Xabi Alonso está a 4 pontos da liderança, está na Taça do Rei e perdeu apenas a Supertaça. Não perdeu mais do que a Supertaça. Já tinha tido confrontos contra o Barcelona e tinha sido positivo esse confronto diante do Barcelona, portanto, não era uma equipa afastada de todas as aspirações do próprio presidente. A verdade é que este chicote protagonizado por parte de Florentino Pérez, olhando ao paralelismo de 10 anos,
demonstra isso, em que o Real Madrid tinha perdido a Supertaça, o Barcelona tinha sido campeão também nesse ano, mas o êxito europeu foi conquistado por parte de Zinedine Zidane. E essa teoria é aqui alavancada. Há um senão, que é o facto de Florentino Pérez ter também ele mais 10 anos em cima e todo o trabalho diretivo que é feito também por parte dos outros clubes ser manifestamente diferente. E, portanto, eu acho que não passa mesmo só do que uma curiosidade especulativa, porque se assim fosse, se calhar Florentino já tinha feito isso noutro ano e não tinha deixado, porque recordo-se que o Real Madrid não ganhou, por exemplo, a última edição da Liga dos Campeões, ganhou o Paris Saint-Germain, e eu acho que, efetivamente, apesar de olhar a essa dimensão europeia e mundial, Florentino Pérez, com esta mexida, não olha para este comparativo como sendo uma coisa que, se aconteceu há 10 anos, agora também vai acontecer. Acho que é uma atitude quase de um presidente com um papel de rei sol, que era o Pocinamento, e consegue mudar aqui um bocadinho a estrutura, mesmo, ou melhor, sentindo que este era o período e o momento em que tinha que fazer mudar alguma coisa, de alguma forma também, para tirar sobre si todo o foco da contestação que os adeptos do Real Madrid têm feito ao longo das últimas semanas, mas acho que foi uma coisa que ele acabou por não conseguir. E é por aí mesmo que pego para finalizar este tema do dia, a contestação que Florentino Pérez tem sido o alvo, e eu pergunto-te, Humberto, para fechar, se o presidente do Real Madrid pode ser demitido. Ele pode ser demitido, naturalmente, e aqui sim também há um lado de comparação muito grande, a quando da sua demissão em 2006, quando entra depois Ramón Calderón para presidente do Real Madrid um período de 3 anos e regressa depois Florentino Pérez. Também nessa altura a contestação a Florentino Pérez estava muito assente na visão económica que ele tinha para com o clube do que tanto no lado esportivo. E nessa altura o Real Madrid tinha também conseguido alguma coroa europeia, não com a dimensão que conseguiu depois no seu regresso desde 2009 até agora 2026, mas a verdade é que toda esta contestação surge num período em que também, apesar de tudo e apesar do grande investimento no lado futebolístico, a verdade é que a equipa do Real Madrid fez investimentos megalómanos ao longo do último ano e os adeptos sentem que houve falta de planeamento nesses investimentos. E estamos aqui a falar à cabeça na reestruturação do estádio Santiago Bernabéu, que estava orçamentado para um valor de cerca de 700 milhões de euros, 600, 700 milhões de euros, e foi concluído por um valor de 1,3 mil milhões de euros, portanto praticamente o dobro do que estava projetado, e esse lado foi muito contestado. Houve um largo período em que os adeptos não puderam estar, acabou por coincidir com o período de Covid, mas houve um largo período em que os adeptos não puderam assistir aos jogos ou com capacidade limitada, e a juntar a isto, o projeto vendido por parte da direção de Florentino Pérez é que estávamos a falar da possível maior estrutura que pudesse ser mudada e adaptada para multidesportos de Espanha, em que podia receber jogos da NFL, que já recebeu, em que podia receber jogos da NBA porque passou a ter um teto retrátil e que fecha com facilidade, poderia receber todos os concertos que fossem realizados em Madrid. A verdade é que meio ano depois de toda essa parafernália de opções que o novo Santiago Bernabéu podia ter, além de ser um estádio de futebol, é que quase todos os concertos, grandes concertos, que são sempre os grandes focos de muita gente nos estádios, estão a ser retirados daquela zona por causa dos habitantes em redor do estádio de Santiago Bernabéu fazerem queixas em virtude dos problemas do som que faz com que as pessoas não possam estar dentro de casa, não possam descansar e por aí fora. Resultado, a maior parte dos concertos estão a ser mobilizados para o Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid, que é igualmente um estádio grande e que está fora do cerco urbano da cidade de Madrid, e esta situação está a ser também muito contestada por parte dos adeptos sócios, que continuam a ser o grande ativo do clube, e por isso esta falta de planeamento é também muito vincada por parte dos adeptos do Real Madrid nesta altura, pelo facto de sentirem que têm, de facto, um estádio de última geração, mas que não conseguem prever em que tempo é que ele pode ser rentabilizado e pode as obras, no fundo, serem custeadas, em virtude de principalmente esta dimensão dos grandes concertos que iriam ser ali
feitos e que deixaram de ser para passarem a ser noutros locais, e estamos a falar de uma das grandes capitais europeias, naturalmente muito procurada pelos grandes artistas de todo o mundo, e que tinham ali um super palco para o poder fazer e que deixaram de ter. E este lado é também um lado que, mais uma vez, os adeptos do Real Madrid, os sócios do Real Madrid, muito contestam no trabalho de Florentino Pérez por ter uma visão mais económica para o clube do que uma visão desportiva, que é o que efetivamente querem. Daí nós também dizermos há pouco que Florentino Pérez tentou esta chicotada para que o lado esportivo possa tapar este lado mais de uma visão económica que os adeptos não querem que a direção do Real Madrid tenha nesta altura. Obrigado, Humberto. Veremos então o que o futuro do Real Madrid nos reserva. Como sempre, o Tema Dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Esta terça-feira podem ainda assistir a um novo episódio do nosso 5x4, podcast 00 dedicado na sua íntegra ao mundo do futsal, bem como um episódio fresquinho do Mercado Flash, onde prometemos analisar todas as novidades do mercado de transferências. Fique connosco, fique com o 00.